Sabe uma dúvida que eu acho que todo investidor já teve? Você olha uma ação, ela já subiu um bocado e fica aquele dilema, né? Será que ainda vale a pena comprar? Ah, sim. Ou tipo, o bonde já passou e agora é tarde demais? Como é que a gente sabe se o preço que está ali na tela é justo? Olha, essa é a encruzilhada clássica de quem investe. E a resposta, na maioria das vezes, ela é bem mais complexa do que um simples tá caro ou tá barato. Com certeza. Porque a gente precisa separar o preço do valor, sabe? Preço é o que se paga, valor é o que se leva. E isso envolve olhar os fundamentos da empresa, o futuro dela e, talvez o mais importante, o perfil de quem está investindo. Exato. O que é bom para um pode não ser para outro. Exatamente. E é bem por aí que a gente vai caminhar hoje. A ideia é usar um caso bem concreto, o da empresa Caixa Seguridade, para a gente explorar esses detalhes. Boa. Vamos olhar o preço atual, que tem gerado bastante discussão, pensar em estratégias para diferentes perfis de investidor, quem está começando e quem já tem uma carteira maior, e vamos analisar a fundo uma troca famosa que o Luiz Barsi fez, saindo de BB Seguridade para investir em Caixa Seguridade. O objetivo é entender a lógica por trás, né? Perfeito. Então, vamos começar pelo que todo mundo vê, o preço. A cotação da Caixa Seguridade hoje está ali na casa dos R$17. Uhum. Quem acompanha há mais tempo lembra dela bem mais para baixo, né? R$14, R$15. Essa alta assusta um pouco. A pergunta é, nesse preço, ainda vale a pena? Para começar a responder isso, tem uma ferramenta muito útil, principalmente para quem foca em renda. É o chamado preço-teto. O preço-teto? É uma conta, na verdade, bem simples. Você pega a projeção de dividendos, que a empresa deve pagar por ação, e divide pela rentabilidade mínima que você, como investidor, quer ter. Certo. O resultado é o preço máximo que você deveria pagar hoje para garantir aquele retorno. E a gente tem esses números. A projeção de dividendo por ação para a Caixa Seguridade é de R$1,44. Isso. Se a gente pegar um investidor que busca, sei lá, um retorno mínimo de 8% ao ano, ele chegaria num preço-teto de R$18. Exato. Agora vamos conectar isso com a realidade do mercado. Se a ação está sendo negociada hoje a, digamos, 17,26 e nosso teto é 18, A margem fica bem pequena. pequeníssima, coisa de uns 4%. E o que isso quer dizer na prática? 4% soa como arriscado. É um sinal para ficar de fora? Não diria um pare, mas com certeza não é um sinal verde de promoção. Entendi. Significa que, por essa métrica, a ação não é uma barganha. O preço está justo, talvez um pouquinho esticado. E é aí que a decisão de comprar ou não deixa de ser só matemática, sabe? Ela vira uma decisão estratégica, que depende totalmente do objetivo de cada um. Ótimo. Então vamos explorar isso. A estratégia não é única. Vamos pensar em dois cenários. Primeiro, a investidora iniciante. Aquela pessoa que está começando, aportando R$500 por mês. Qual deveria ser o foco dela? Para o iniciante, a palavra-chave é uma só: acumulação. Acumulação. O grande objetivo tem que ser aumentar a quantidade de ativos. O foco é no longo prazo, em construir patrimônio. Nessa fase, a preocupação com o preço exato da compra é secundária. Mas isso não exige uma certa frieza? Ver a ação cair, mesmo que seja pouco no começo, pode ser bem assustador para quem está começando. Mas essa é a virada de chave. A pessoa precisa entender que o jogo dela não é o do próximo mês, é o da próxima década. Certo. Pensa assim, ela comprou a 17, aí a ação cai para 15. Com um aporte de R$500, a perda inicial é pequena, controlável. O mais importante é ela continuar aportando, todo mês. A consistência. Exato. Porque no futuro, quando ela estiver aportando R$2.000 por mês, aquela queda vira a melhor amiga dela. Ela vai comprar muito mais ações com o mesmo dinheiro, baixando o preço médio dela. A queda, para quem acumula, acelera a riqueza. Entendi. A disciplina é mais importante que o timing. Agora, vamos para o outro extremo. O investidor que já tem uma carteira maior, 100, R$200.000. Essa pessoa, vendo essa margem de 4%, deveria parar de comprar? Não parar, não. Mas a estratégia fica, mais sofisticada.
A acumulação continua sendo importante, claro, mas agora a gestão de caixa entra na jogada. Gestão de caixa? Como assim? Em vez de parar de investir, o que quase sempre é uma má ideia, essa pessoa pode modular o ritmo. Diminuir a velocidade. Exatamente. Se o plano era comprar 100 ações por R$ 1.700, talvez com o preço esticado, ela compre só 25 ou 50. Ela continua acumulando, mas mais devagar. E o que ela faz com o resto do dinheiro do aporte? Direciona para o caixa. Esse caixa não é dinheiro parado, é munição. É a reserva estratégica que vai permitir que ela aproveite uma futura queda de mercado com muito mais força, seja nessa empresa ou em outra. Ela transforma a paciência numa arma. Essa discussão toda sobre o preço de agora contra o preço do passado me faz pensar naquele viés comportamental, a ancoragem. Sim, total. No que mudou na empresa. É a armadilha mais comum que existe. As pessoas ancoram no preço e esquecem de ancorar nos fundamentos. É fundamental fazer essa conexão. A cotação da Caixa Seguridade subiu. Sim, mas por quê? Porque os resultados também subiram. Exatamente. O lucro da empresa vem crescendo de forma consistente desde 2021. O preço, na verdade, está correndo atrás do crescimento dos lucros. Aquele patamar de R$ 13 talvez nunca mais volte, não por especulação, mas porque a empresa hoje é maior, mais lucrativa. Faz todo sentido. Mas teve um momento recente que fugiu dessa curva, né? Um ponto fora da reta. O segundo trimestre de 2024, o lucro caiu. Isso não assusta? Ah, sim. Ali aconteceu um evento trágico, um verdadeiro teste de estresse para qualquer seguradora. A queda no lucro daquele trimestre foi reflexo direto da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. As enchentes. Isso. Com as enchentes, houve um aumento brutal, repentino, no volume de sinistros a serem pagos, principalmente de seguros de imóveis. E, claro, isso impactou o resultado de curto prazo. E isso não mostra uma fragilidade do negócio? Pelo contrário, o fascinante é que, já no trimestre seguinte, os resultados voltaram à normalidade. Sério? Tão rápido? Rápido. Isso mostra a beleza do negócio de seguros. Ele é desenhado para aguentar esses eventos extremos. A velocidade da recuperação da lucratividade é o que separa as boas seguradoras das ótimas. Esse episódio, apesar de trágico, demonstrou a resiliência do modelo de negócio. Essa ideia de olhar os fundamentos, a resiliência, me leva direto para o caso do Luiz Barsi trocando BB Seguridade por Caixa Seguridade. Foi um movimento que deu o que falar, né? Foi um movimento de mestre, que ensina muito. Na época, em 2023, a BB Seguridade estava uns R$ 30 e a Caixa Seguridade só 10. Ele vendeu uma para comprar outra. E não foi um chute, tinha uma tese muito clara por trás, com 3 pilares. Qual foi o primeiro? O primeiro foi uma troca de perfil de risco. Na visão dele, a BB Seguridade, mesmo sendo excelente, depende muito do agronegócio, do seguro agrícola. E o agro é cíclico, né? Depende de safra, de clima. Exato. Ele viu na Caixa Seguridade um negócio mais perene, focado em seguros de vida, residencial, coisas com uma demanda mais estável, mais previsível. Então era menos sobre a BB Seguridade ser ruim e mais sobre a Caixa Seguridade se encaixar melhor no que ele buscava. Perfeito. O segundo pilar tem tudo a ver com o momento de vida dele. O Barsi vive da renda dos investimentos, o foco dele é o fluxo de caixa. E aí tem uma diferença prática. Gigantesca. A BB Seguridade paga dividendos 2 vezes por ano. A Caixa Seguridade, 4, trimestralmente. Para quem usa esse dinheiro para viver, receber esse salário a cada 3 meses, em vez de a cada 6, faz uma diferença enorme. Traz mais previsibilidade, imagino? Total. E o terceiro motivo é o mais curioso. Ele queria ter mais ações. Essa é a tese dele, né? A quantidade. É a filosofia de investimento dele. Com o dinheiro da venda de uma ação de BB Seguridade, ele comprava 3 de Caixa Seguridade. A lógica dele é que a renda vem da quantidade de ações. Cada ação é uma vaquinha leiteira. Ao triplicar o número de vaquinhas, ele apostou que o potencial de renda futura seria muito maior. Uma aposta que, olhando para trás, foi muito certeira. Absurdamente certeira. A Caixa Seguridade saiu dos R$ 10 para 17, uma valorização de 70%, fora os dividendos. Uau! O desempenho da BB Seguridade foi bem mais modesto no período, e o impacto na carteira dele foi brutal.
Em menos de 3 anos, Caixa Seguridade virou a 4ª maior posição dele, superando participações históricas como a do Banco do Brasil. Impressionante. Bom, resumindo a nossa conversa então, a lição é que avaliar um investimento vai muito além de olhar o preço na tela. Muito além. É preciso entender os fundamentos, como a empresa ganha dinheiro, se ela é resiliente. E, ao mesmo tempo, se conhecer, né? Saber qual o seu objetivo, em que fase da vida você está. Perfeito. E ficaram 2 caminhos bem práticos aqui. Para quem está no começo, a mensagem é: continue comprando. O foco é acumular. Já para o investidor mais experiente, a estratégia é modular o ritmo. Diminuir o passo quando o preço estica e fortalecer o caixa, a reserva de oportunidade. E, para quem nos ouviu, fica aqui uma reflexão final para a gente pensar. O caso do Barsi trouxe um ponto que às vezes a gente subestima: a frequência dos dividendos. A escolha dele por pagamentos trimestrais não foi só um detalhe. E isso levanta uma questão interessante. Além do valor total que se recebe no ano, qual é o verdadeiro valor, até psicológico, de receber esse fluxo de caixa de forma mais constante? Até que ponto a tranquilidade dessa consistência e a chance de reinvestir mais cedo superam outras métricas na hora de escolher uma empresa para ser sócia? Bom, nossa discussão hoje é sobre a Caixa Seguridade. Com a ação sendo negociada ali em torno dos R$17, a questão para o investidor é bem clara, né? A empresa ainda é uma oportunidade de compra ou será que essa valorização recente já esgotou a margem de segurança? Eu vou defender que mesmo nesse patamar, os fundamentos da empresa e a estratégia de acumulação ao longo prazo ainda justificam o investimento. Pois é. E eu vou argumentar que o preço atual exige, assim, um pouco mais de cautela. A disciplina de valuation sugere que a melhor oportunidade talvez já tenha passado e que agora, quem sabe, é hora de ter paciência, porque o retorno potencial ficou bem mais limitado. O ponto central, sabe, para quem tá formando um patrimônio, é a acumulação contínua de ações de empresas de alta qualidade. E a Caixa Seguridade provou ser exatamente isso, mostrando um crescimento robusto e uma resiliência assim impressionante, mesmo absorvendo o impacto de eventos graves como os desastres no Rio Grande do Sul. Se a gente olhar para frente com uma projeção de dividendo de R$1,44 por ação, a gente chega num preço teto de R$18. Esse preço teto, só para deixar claro, é o máximo que a gente pagaria para garantir um retorno mínimo esperado. Portanto, a R$17 ainda existe uma margem, mesmo que pequena. A confiança é tamanha que o investidor, como Luiz Barsi, fez dela a 4ª maior posição da carteira dele em menos de 3 anos, comprando de forma massiva. Eu entendo o apelo da qualidade, mas a gente não pode simplesmente ignorar a matemática, né? Comprar R$17 significa travar um retorno de dividendos na casa dos 8,5%. Com um preço teto de R$18, a margem de segurança é de só 4%. É muito pouco. A ação subiu de uma faixa de R$14, R$15 para os 17 atuais. Essa valorização foi bem expressiva. Usar o argumento da acumulação para justificar pagar qualquer preço pode ser uma armadilha, sabe? Que leva a um baixo retorno sobre o capital investido. Para quem já tem uma carteira mais robusta, talvez faça mais sentido diminuir o ritmo dos aportes e acumular caixa, esperando por uma correção que ofereça um ponto de entrada mais vantajoso. Mas a estratégia do Barsi, que você mesma mencionou, foi cirúrgica e provou-se correta. Em 2023, ele fez a troca de BB Seguridade por Caixa Seguridade. Ele saiu de um ativo mais cíclico, muito ligado ao agronegócio, para um mais perene, com resultados previsíveis e pagamentos de dividendos trimestrais. Ele comprou as ações a R$10 e hoje valem R$17. Enquanto isso, a BB Seguridade foi de R$30 para R$37. A performance da troca fala por si. Sim, mas essa lógica do Barsi, com todo respeito, é para quem já tem um patrimônio de bilhões. Ele está otimizando para renda, não para crescimento de capital. A filosofia dele de focar em aumentar a quantidade de ações ignora o denominador da equação, que é o capital total que foi investido para chegar lá. Para o investidor que ainda está na fase de construção, o retorno sobre o capital é muito mais importante do que simplesmente ter mais ações de uma empresa que pode não se valorizar tanto a partir do preço de compra.
Você realmente acha que seguir um bilionário sem adaptar a estratégia para a própria realidade é um bom conselho? Não, eu discordo deste ponto, porque na prática a empresa ela subiu de patamar. Não é apenas o preço que subiu, os lucros subiram junto para justificar essa nova cotação. O mercado está precificando um novo nível de resultados, entende? Ficar esperando o preço voltar a R$ 14 pode significar perder a continuação desse crescimento. Para o investidor iniciante, o custo de oportunidade de ficar de fora do jogo sem acumular um ativo de qualidade é muito maior do que o risco de pagar um preço um pouquinho mais alto hoje. Certo, mas qualidade não justifica pagar qualquer preço. O fato é que o ativo ficou objetivamente mais caro e o retorno potencial diminuiu. Eu não estou sugerindo parar de comprar para sempre. A estratégia mais prudente talvez seja ajustar o tamanho do aporte. Em vez de colocar todo o recurso do mês na empresa, talvez o investidor devesse alocar uma porção menor nela e direcionar uma parte maior para o caixa. Assim, ele continua participando de uma eventual alta, mas se prepara para comprar mais e de forma mais agressiva quando o mercado apresentar um momento de pessimismo e os preços caírem. É uma questão de disciplina de alocação de capital, no fim das contas. Então, para concluir, eu reafirmo minha posição. Os fundamentos sólidos, a resiliência e a previsibilidade da Caixa Seguridade fazem dela uma escolha acertada para acumulação a longo prazo, mesmo a R$ 17. A disciplina de aportes constantes em boas empresas supera, na maioria das vezes, a tentativa de acertar o momento perfeito do mercado. E eu finalizo reforçando que, embora a qualidade da empresa seja indiscutível, a disciplina com o preço pago não pode ser abandonada. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Com uma margem de segurança tão estreita, a paciência para aguardar melhores pontos de entrada pode se provar a estratégia mais rentável e segura no final das contas. As duas perspectivas mostram que não há uma resposta fácil. O material de análise oferece os dados, mas a decisão final depende da estratégia e do perfil de risco de cada um. Essa tensão entre o valor de uma empresa e o preço de sua ação é o que define o jogo do investimento a longo prazo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!